Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Alguém me perguntou ontem qual é o conceito de felicidade. Eu acho muito válido esse tipo de questionamento, porque, querendo ou não, é a própria mente buscando, tentando encontrar uma saída. Mesmo que de forma às vezes tortuosa, a mente está tentando encontrar uma saída dessa confusão onde ela está metida. E aí eu achei interessante repassar, porque é uma pergunta profunda, muito válida. O grande erro, aí está na contextualização da pergunta, porque a própria pergunta já mostra o quanto a humanidade está afundada, no erro de interpretação, colocada sempre no mesmo ponto de vista, Então a humanidade se colocou no canto, bem no cantinho lá da sala do universo, digamos assim, ou do quarto do universo, E daquele cantinho ela tenta entender todo o universo, ao invés de se movimentar pelo universo, Claro que é uma metáfora, é uma analogia. Essa movimentação é algo... estar colocado num canto representa a conceitualização, e movimentar-se pela sala representa transcender os conceitos, transcender a mente. Então, é bem interessante a escolha das palavras colocadas nessa pergunta. Qual é o conceito de felicidade? Porque é isso que a mente faz, a mente concreta, a mente limitada, a mente tridimensional, a mente viciada, doutrinada pela mesmice, como vem sendo feito há milênios. Então, numa única palavrinha, conceito, está contido todo o erro de interpretação. Aquilo que Platão chamou, do mundo das ideias, que é uma questão semântica, que pode ser entendido, como sempre, como eu digo sempre, para você entender, pode ser entendido num sentido mais profundo, Ideia como consciência, o mundo das ideias como consciência, mas não é o caso. O caso aqui é que o mundo das ideias, o mundo da conceitualização, da idealização, pertence ao mundo da mente. E o mundo real não é o mundo da mente. O mundo real é o mundo da consciência. Aqui a gente tem que fazer uma separação para ficar mais fácil de entender. Embora, é como eu sempre digo, depois que você ultrapassa tudo isso ainda que eu estou falando é conceito. Eu preciso me valer da linguagem humana, eu preciso me valer do mundo das ideias, eu preciso me valer desse mundo onde eu vivo para tentar me comunicar, ainda, para tentar transmitir uma ideia, um conceito. Então eu preciso me valer, por isso eu digo da importância sempre da semântica, da importância de você entender o que está sendo, o que está se tentando passar, Porque na medida que você evolui, na medida que você cresce em consciência, você começa a desapegar de todas essas mesquinhezes, digamos assim, do mundo das palavras, E você começa a compreender melhor tudo. Então, não importa que uma pessoa use uma palavra no sentido diferente de você, Você vai entender o que ela está tentando dizer. Você não vai se apegar e dizer assim, não, ideia não é isso, conceito não é isso. Você vai ultrapassar isso e vai compreender o pensamento que a outra pessoa está tentando transmitir. Mas mesmo assim,
quando a gente é apegado, e nisso se inclui 99,99% da população humana, quando a gente é apegado, né, às palavras, quando a gente é apegado ao jeito que o mundo vê, quando a gente está ainda lá no cantinho do quarto do universo e não se movimentou ainda para entender e para compreender o universo além da mente, então fica difícil. Realmente é uma prisão, né? Então, a felicidade ou qualquer outro tipo de estado de ser superior não são conceitos, não podem ser conceitualizados, porque na medida em que eles forem idealizados ou conceitualizados, eles deixam de ser. Então, é a mesma coisa que eu falo sempre, né? Vamos pegar esse exemplo que foi a pergunta, né, pontual da pessoa. Qual é o conceito de felicidade? Por quê? Por que essa pergunta assim, dessa forma? Porque é assim que nós somos ensinados, é assim que nós somos doutrinados. É uma forma de nos manter no controle. Todo o sistema, se você observar, todo o sistema humano funciona dessa forma, confundindo o significado das palavras, embutindo nas nossas mentes a necessidade do apego às palavras, às ideias, aos conceitos, né? E a gente fica tão sufocado nesse mar de lama, como eu falo sempre, né? O mar das ideias, o mar das palavras, o mar dos conceitos, o mar da mente. A gente fica tão afogado, né? É tanta coisa entrando e acumulando. E é o que eu sempre digo, se não houver uma quebra dos grilhões, né, desses grilhões do mundo já conhecido, né, não há uma compreensão, não tem como haver uma compreensão profunda. É uma capacidade que a gente tem, né, é um poder, vamos dizer assim, que a gente tem de ultrapassar. A gente tem esse poder, sim, de ultrapassar, que normalmente se diz transcender, né? Transcender a mente. É um poder que nós temos, sim, porque a mente é uma ferramenta que foi transformada em mestre. A mente é uma excelente ferramenta, mas é um mestre horroroso, terrível. E ao longo da história da humanidade, aí nos últimos milênios, basta você olhar aí na história, entre aspas, oficial, né, que é muito vaga, muito parca, né, muito simplória e irreal. Mesmo assim, se você for olhar, você vai ver que esse mundo dos conceitos, esse mundo das ideias, que é o mundo da mente, que é o mundo do ego, né, que é o oposto do mundo da consciência. Quer dizer, ou você está na mente, ou você está na consciência. Ou você está presente, que é a consciência, ou você está ausente, que é o mundo da mente. Então a humanidade tem sido ausente de si mesma nos últimos séculos e milênios. Aos pouquinhos agora, né, estamos conseguindo começar a transcender todas essas limitações da mente. A gente gosta muito de falar da lógica humana, né? Da lógica, e a lógica não é tão lógica assim, né? O que acontece? A lógica da mente, podemos dizer assim, a mente concreta, que não tem alcance na abstração, que não tem alcance, não consegue transcender, né? Ela é muito limitada, pura e simplesmente. Então a lógica humana não é tão lógica assim, porque é uma lógica baseada na ignorância. É uma lógica baseada no não saber. Quer dizer, os limites do tamanho do universo, né, são de acordo com a ignorância de cada um. Então, a maioria das pessoas não vai em busca, né, de conhecimento, principalmente empírico, né, nas mais diversas áreas do mistério, vamos dizer assim. E quando eu falo mistério, é aquilo que é desconhecido,
Pura e simplesmente isso é o mistério. Não há misticismo, embora a palavra, né, misticismo remeta a mistério. Mas só há mistério onde há desconhecido. Então, na área da ciência, hoje, por exemplo, nós temos um grande mistério, só para citar um exemplo, né, que é a questão dos buracos negros. Enquanto a humanidade não... ou os buracos de minhoca também, que era a área de estudo de Stephen Hawking, né? Enquanto a humanidade, enquanto os cientistas, né, não aprofundarem nesse mistério, eles não saberão a verdade sobre isso. Então, quando eu falo mistério, quando eu falo conhecimento e quando eu falo o conhecimento empírico, né? E, claro que esse conhecimento dos buracos negros, por exemplo, não está ao nosso alcance, mas o conhecimento através do autoconhecimento, esse sim está ao alcance de cada um. Você não precisa saber nada, foi só uma comparação. Você não precisa saber nada sobre os buracos negros. Você é o buraco negro que tem que ser conhecido, né? Então, esse poder nós temos de ir em busca do autoconhecimento, mas a maioria das pessoas não está interessada nisso. Também é outro vício mental, também é outra doutrinação que vem acontecendo há milênios. Todo mundo quer respostas prontas, né? Então vamos voltar na pergunta, qual é o conceito de felicidade? Eu não estou fazendo troça, eu não estou fazendo pouco caso dessa pergunta, como eu falei lá no começo. É uma pergunta muito válida, importantíssima, tanto que rendeu, né, essa conversa de hoje, esse vídeo de hoje. Então, como se realmente nós fomos doutrinados a pensar assim, como se a felicidade pudesse ser transformada num conceito. Você faz isso, isso e isso e você vai ser feliz. E não é assim. É o que eu falo do conhecimento empírico. É o conhecimento científico, na verdade, né? A ciência é o paradigma da ciência aplicado a si mesmo, revertido em si mesmo, né? O mesmo princípio, que é o princípio da experimentação. Você vai experimentar em si mesmo, né, para saber o que é a felicidade. É a única forma. E daí, eu, claro, estou falando da felicidade porque foi a pergunta em questão, mas como eu disse antes, todos os estados de ser superiores só podem ser compreendidos dessa forma. Isso é consciência, isso é compreensão profunda. Você vivenciar. Então não tem como explicar, não tem como todas esses estados de ser, felicidade, plenitude, contentamento, realização, graça, êxtase, tudo aquilo que foi apropriado, né, pelo universo das religiões organizadas, né, que são palavras que hoje em dia para nós perderam totalmente seu sentido original, elas adquiriram somente um sentido de moralidade, moralismo, religiosidade, né? É uma chafurda só, a gente não entende nada. Então a gente pegou até um certo receio, né? Eu sei que é assim, isso acontece comigo também, a gente pegou um certo receio do uso dessas palavras que levam a um contexto mais religioso, né? Como a palavra tentação, como a palavra pecado, né? Mas é como eu disse no começo, por isso é tão importante, né, conhecer, entender um pouco sobre semântica, o significado de semântica, a etimologia das palavras também, né? É muito importante conhecer a origem de determinadas palavras, porque tudo isso foi escondido de nós, tudo isso deliberadamente, propositadamente, principalmente por meio das religiões. A religião sempre foi usada como uma extensão do Estado, né? Em todas as eras. Então a religião organizada como nós conhecemos, ela é a ponta de um iceberg, né? E tudo que é repassado para a grande massa, né, que somos nós, né, é só a pontinha do iceberg e dissimulada, de forma dissimulada, que é com o objetivo de manipular. Manipular como? Manipular as nossas mentes, que são tão frágeis. Quer dizer, a mente não é frágil, nós a tornamos frágil porque nós abrimos mão dela, né? Como eu disse, nós transformamos a mente em mestre. E esse mestre está ligado, né, ao desejo
nosso desejo e o desejo dos, digamos assim, donos do mundo. Eu uso muito essa expressão porque esses donos do mundo, entre aspas, são pouquíssimas pessoas que coordenam e fazem com que o sistema funcione da forma que ele é, em interesse próprio. Então nós estamos há milênios já à mercê de um pequeno grupo de pessoas que querem que o mundo continue do jeito que é. A grande massa sem saber nada, porque o conhecimento liberta, sim, não é o conhecimento acadêmico, porque o conhecimento acadêmico, eu tenho dito isso constantemente, eu espero que você esteja percebendo isso já, o conhecimento acadêmico também faz parte desse mesmo sistema. Não é à toa que a educação pertence sempre ou ao Estado, aos governos, ou à religião. Você já prestou atenção nisso? A educação desde o primário, até as universidades pertencem sempre ou aos governos ou às religiões. Então, a religião sempre foi uma extensão do Estado. Então, não que... Aí tem mais uma questão semântica que é a palavra religião. A palavra religião não tem problema nenhum. Religião significa religar, e religar a sua fonte, religar a si mesmo, religar ao todo, religar-se à existência, religar-se à vida. É o oposto do que fazem as religiões organizadas. Quer dizer, houve uma apropriação, mais uma vez, citando mais uma palavra. Se você for a fundo, você vai descobrir que todas as palavras humanas estão envoltas nesse mar de lama da dissimulação. Por isso, o mundo das ideias, o mundo dos conceitos, das ideologias, das crenças também, que eu esqueci de citar antes, o mundo das crenças são, na verdade, mundos perigosos, porque eles se voltam contra nós mesmos quando a gente não compreende. Então não tem como você conceitualizar as coisas, e é aí que está o problema. Isso é que nos torna prisioneiros, porque nós achamos que tudo pode ser conceitualizado, para que a gente tenha um objetivo a alcançar. E a questão não é alcançar objetivos. Eu vou batalhar na minha vida, então, por isso, para chegar nesse resultado. Quanto mais você aprofunda em si mesmo, quanto mais você aprofunda no autoconhecimento, mais você percebe que não se trata de traçar objetivos. Objetivo também, a meta, é uma coisa muito humana, muito mundana. Isso vai sumindo com o tempo naturalmente. Quando você compreende, tudo é uma questão de compreender. Então, a mente vai dizer, tudo isso que você está falando é muito chato, é muito entediante. E quando na verdade não é assim. O autoconhecimento te leva ou te traz desafios diários. E é engraçado como a mente acha o desafio entediante, Mas ao mesmo tempo ela faz tanta confusão que acaba trazendo desafios o tempo todo, que a gente chama de problemas, A origem de todos os problemas está na mente, todos, sem exceção, Desde o individual até o internacional, o mundial, Todo tipo de problema é criado pela própria mente. Então, para fugir do próprio tédio. Se não houver autoconhecimento, se não houver conhecimento desse mecanismo que a mente usa, nunca se sai desse lodaçal, que é o mundo da mente, que é o mundo das ideias, que é o mundo dos conceitos, que é o mundo das crenças. Lentamente a humanidade está começando agora a conseguir tirar os pés lentamente, muito difícil ainda, tirar os pés da lama, na direção da margem, de um lugar de um terreno mais firme, de um solo mais firme, muito timidamente ainda, porque há muito apego, E há muito apego à mente concreta, há muito apego a uma lógica sem lógica.
uma lógica ultrapassada. Se não fossem criaturas como Sócrates, como Platão, como Einstein, né, como Jesus, como Buda, e tantos outros nomes, né, gente? Claro que eu não vou lembrar de todos, porque tem nomes menores que a gente não lembra também, como Planck, né? Todos esses cientistas do século XIX para cá, ou um pouco antes, até como Newton, né? Se não fossem criaturas como essas que vão aumentando as fronteiras, as limitações do pensamento humano, da massa humana, né, que tudo precisa ganhar mastigadinho. Qual é o conceito? Né? Me dá o conceito, me dá o norte, me dá o objetivo que eu tenho que procurar. Então, nós somos como o pintinho, o passarinho, o filhote de passarinho, aquele que fica lá com os olhos fechados, recém-nascido, piando, piu, 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 esperando ser alimentado, né? E quanto mais demora o alimento a vir, mais alto, pia, 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 e faz barulho para não esquecerem que ele está ali. Embora é uma analogia falha, lógico, porque ninguém está nos alimentando, ninguém vai vir nos alimentar. Nós vamos ter que descobrir o caminho por nós mesmos, essa é a questão. E é isso que a humanidade reluta em fazer. Então nós poderíamos estar muito mais avançados, era isso que eu queria dizer, porque o que adianta né? Claro que adianta, né? É uma forma de expressão. Uma quantidade mínima de pessoas, né, que realmente vieram para essa humanidade trazer, aumentar as fronteiras, ampliar as fronteiras, né, das nossas limitações lógicas, entre aspas, porque nem mesmo a lógica de Newton funciona totalmente no mundo moderno, porque Einstein derrubou, né, muito das teorias de Newton. E um exemplo, né? Então, a lógica humana é muito limitada, é pura e simples assim, né? Se isso aí não sou eu que digo, né? É uma frase do Nikola Tesla e eu não vou lembrar agora dela certinha, mas ele disse que enquanto a ciência não estudar o mundo não visível, não haverá progresso. Não conseguiremos sair das nossas limitações, porque tudo se trata de estudar o mundo não visível. Toda a ciência é voltada para o mundo não visível, embora, ainda assim, a própria ciência se recuse e se negue a admitir. Então, quer dizer, é no mundo não visível, não perceptível pelos 5 sentidos físicos, que está toda a realidade contida. Muito além de qualquer livro ou filme de ficção. A realidade, a verdadeira realidade, supera qualquer livro de ficção que já tenha sido escrito ao longo da história da humanidade ou filme que já tenha sido rodado ao longo da história da humanidade. Mas a mente comum, a mente obscura, a mente doutrinada, a mente viciada na ânsia de receber as respostas prontas ao invés de buscar por si mesmo, essa mente não compreende isso. Ela jamais vai compreender, porque não é da alçada da mente. É preciso transcender a mente. É preciso transcender, eu vou repetir. O que é a mente? É o mundo das ideias, é o mundo dos conceitos, das idealizações, das crenças, é o mundo do pacote pronto. Chega de aceitar o pacote pronto, vai em busca das respostas. Ninguém precisa provar nada para você. Você é que tem que provar as coisas para si mesmo. E você também não precisa provar nada para ninguém. Você só tem que provar, ou seja, empiricamente, vivenciando as situações em si mesmo, você só tem que provar tudo para si mesmo. É disso que se trata a vida. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante para a manutenção desses trabalhos. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!